verão de 2005, em Phoenix, Arizona, não foi marcado apenas pelo calor recorde que costuma castigar implacavelmente o deserto de Sonora. Naquele ano, as temperaturas que ultrapassavam os 45 graus pareciam insignificantes diante de um calafrio coletivo que começou a percorrer a espinha de cada habitante. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas áridas, uma escuridão diferente tomava conta das avenidas. Não era apenas a ausência de luz, mas a presença de uma sombra predatória que transformou a Baseline Road, uma das artérias mais longas e movimentadas da metrópole, em um cenário de absoluto pesadelo. Phoenix sempre foi conhecida por sua expansão urbana e ritmo vibrante, mas naquele verão, a vibração deu lugar ao silêncio tenso de janelas trancadas, portas reforçadas e uma desconfiança que pairava no ar como a poeira sufocante do deserto. Tudo começou de forma fragmentada, como peças dispersas de um quebra-cabeça macabro que ninguém queria montar. O relato do primeiro ataque ao longo da Baseline Road descrevia uma brutalidade inesperada que pegou o departamento de polícia local totalmente de surpresa. Não era um crime comum de oportunidade. Havia uma carga de violência gratuita e um sadismo que transbordava além de qualquer tentativa simples de assalto. No início, os investigadores viram apenas incidentes isolados. Agressões sexuais repentinas e roubos violentos que pareciam obra de criminosos comuns, agindo sob o impulso do momento. No entanto, a ferocidade dos ataques e a escolha geográfica constante começaram a desenhar um padrão perturbador que não podia mais ser ignorado. Alguém estava caçando naquelas ruas, movendo-se com a agilidade de quem conhecia cada beco escuro e cada parada de ônibus solitária, esperando o exato segundo em que a vulnerabilidade humana se encontrava com o isolamento da noite. À medida que os relatórios se acumulavam nas mesas dos detetives, a mídia local, sempre atenta aos anseios de uma população aterrorizada, começou a costurar os fios dessa tapeçaria sombria. O nome surgiu quase organicamente, espalhando-se pelas manchetes de jornais e noticiários noturnos como um vírus incontrolável, o Baseline Killer, o assassino da Baseline. Essa alcunha não trazia apenas uma identificação criminal, mas um peso de pavor que paralisava a rotina da cidade. De repente, crimes que antes eram tratados como estatísticas separadas ganharam uma face invisível e um propósito maligno unificado. A conexão entre os casos não era feita apenas por evidências físicas imediatas, que ainda eram escassas, mas pela sensação crescente de que um único monstro estava operando sob o manto do calor noturno, desafiando abertamente a autoridade e a segurança de todos os cidadãos. O perfil do medo alterou profundamente a vida urbana. As ruas de Phoenix, habitualmente movimentadas até tarde, passavam a ficar vazias imediatamente após o pôr do sol. O sentimento era de que qualquer pessoa, independentemente de sua idade ou ocupação, poderia ser a próxima vítima a cruzar o caminho daquela figura sinistra. Mulheres que saíam do trabalho, jovens voltando da escola ou trabalhadores esperando pacientemente pela condução, tornaram-se alvos em potencial. O medo era palpável. As pessoas olhavam fixamente por cima do ombro ao caminhar até seus carros, e qualquer som de passos estranhos era motivo para um pânico genuíno e paralisante. O predador não parecia escolher um tipo físico ou uma classe social específica. Ele escolhia a oportunidade perfeita, o que tornava o perigo universal, democrático em sua crueldade e absolutamente onipresente em cada esquina. Para a polícia, a confusão inicial era o maior obstáculo.
A dificuldade em distinguir se estavam lidando com um assaltante comum, um estuprador em série ou um assassino frio gerava debates acalorados dentro da força-tarefa. Cada nova cena de crime trazia mais perguntas do que respostas concretas, e a pressão política sobre o departamento de polícia atingia níveis insuportáveis, com a população exigindo resultados imediatos. Antes de continuarmos com esta jornada sombria pela mente de um criminoso, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Enquanto a cidade se trancava em casa, buscando algum refúgio, o predador ganhava uma confiança perigosa e inabalável. Ele estava se alimentando do caos e da óbvia impotência das autoridades, refinando sua crueldade a cada noite que passava sem ser detectado. O cerco estava longe de ser fechado, e sua próxima vítima estava prestes a cruzar seu caminho no momento mais improvável, sem saber que sua vida mudaria para sempre diante da escuridão. A transição da criminalidade comum para o abismo do assassinato em série não foi um processo lento, mas sim uma explosão de violência que deixou a polícia de Phoenix em um estado de alerta permanente. O que antes eram abordagens focadas em subtrair pertences, rapidamente se transformou em execuções frias e calculadas. O Baseline Killer não se satisfazia mais apenas com o controle financeiro momentâneo sobre suas vítimas. Ele agora buscava o domínio absoluto sobre a vida e a morte. Essa escalada na frequência dos ataques trouxe uma nova camada de pavor. Cada noite que passava trazia o risco de um novo corpo ser encontrado, e a assinatura do criminoso tornava-se cada vez mais nítida. Ele não era apenas um assaltante que se desesperava, ele era um carrasco que escolhia o momento de encerrar a existência de quem cruzasse seu caminho, muitas vezes sem qualquer provocação ou resistência por parte das vítimas. O seu modus operandi revelava uma astúcia perturbadora. Mark Goodall agia com uma simplicidade que o tornava quase invisível na paisagem urbana. Ele frequentemente utilizava disfarces básicos, como bonés enterrados até os olhos, perucas baratas ou roupas de trabalho comuns, permitindo que ele se misturasse à multidão de trabalhadores que circulavam pela Baseline Road. Sua abordagem era direta e desarmante. Geralmente, ele interceptava mulheres que estavam em momentos de transição, saindo do turno de trabalho em lanchonetes, esperando o ônibus em paradas desertas ou simplesmente caminhando curtas distâncias até seus veículos. Ele usava o elemento surpresa e uma arma de fogo para garantir a submissão imediata. O que tornava tudo mais terrível era a rapidez com que a situação escalava do silêncio para a violência extrema, deixando pouco ou nenhum espaço para reação ou fuga. A frustração dos investigadores da Força-Tarefa crescia a cada novo caso analisado. Ao tentarem traçar um perfil das vítimas, os especialistas em comportamento criminal encontraram um vazio desconcertante. Não havia uma conexão social, econômica ou racial clara entre as pessoas atacadas. O Baseline Killer não tinha um tipo específico de vítima que costuma caracterizar muitos assassinos em série. Ele atacava jovens, adultas, mulheres de diferentes origens e ocupações. A única linha que unia todos esses destinos trágicos era a localização geográfica. A Baseline Road era o seu reino, e qualquer pessoa que estivesse dentro de seu raio de ação tornava-se uma presa em potencial. Essa falta de padrão interpessoal tornava a previsão de seu próximo movimento um desafio hercúleo para a polícia, que sentia estar sempre um passo atrás de um fantasma que conhecia as regras da rua melhor do que eles. Para piorar o cenário já apocalíptico, Phoenix enfrentava uma situação sem precedentes na história da criminologia americana. Enquanto o Baseline Killer aterrorizava a Zona Sul, um outro monstro conhecido como o Serial Shooter,
operava simultaneamente, disparando contra pedestres e animais de dentro de um veículo em movimento. A cidade estava sob o cerco de dois predadores distintos, criando uma atmosfera de histeria coletiva e uma pressão política esmagadora sobre o departamento de polícia. Os recursos estavam esgotados. Os detetives trabalhavam em turnos duplos e o caos institucional era evidente. A população sentia-se abandonada em uma zona de guerra urbana, onde o perigo vinha de todas as direções e a segurança parecia uma memória distante de um passado mais simples. Cada nova sirene que cortava o ar quente do Arizona era motivo para um novo surto de pânico, pois nunca se sabia qual dos dois assassinos havia atacado novamente. O impacto nas famílias das vítimas era devastador e silencioso. O luto de uma das primeiras famílias, confirmadas como alvo do assassino, ilustra a dor profunda dessa tragédia. Perder um ente querido de forma tão súbita e sem sentido em um trajeto cotidiano que deveria ser seguro, deixava cicatrizes que o tempo dificilmente fecharia. A dor da perda era acompanhada pela indignação de saber que o culpado ainda circulava livremente, possivelmente observando o sofrimento que causara. As casas, antes cheias de vida, tornaram-se santuários de tristeza e medo, onde cada toque de telefone ou batida na porta trazia a esperança vã de que tudo não passasse de um pesadelo. Os retratos espalhados pelas salas de estar agora serviam como lembretes constantes de uma justiça que parecia cada vez mais distante. A cidade de Phoenix estava no limite de sua sanidade. Manifestações públicas exigiam respostas, e a mídia não dava trégua, questionando a eficácia da enorme força-tarefa montada para capturar o criminoso. O medo havia se tornado a moeda corrente. Entretanto, no âmago dessa escuridão, a sorte do predador estava prestes a mudar. Mesmo o mais cuidadoso dos assassinos comete erros sob a pressão da própria audácia e da sensação de invencibilidade que o sucesso prolongado proporciona. Justo quando a polícia acreditava estar sem pistas concretas e o rastro parecia esfriar definitivamente sob o sol escalante do deserto de Sonora, um erro banal cometido em um momento de excesso de confiança absoluta deixou para trás algo que Mark Godot não percebeu. Um rastro biológico microscópico e invisível aos olhos comuns, mas que carregava o código genético irrefutável de sua própria condenação, aguardava silenciosamente para ser descoberto pelos técnicos da perícia forense. Ele acreditava ser um fantasma, mas sua biologia provaria o contrário. A sobrevivência em meio ao caos asfixiante de Phoenix tornou-se o único objetivo real de quem ainda ousava caminhar pelas ruas sob o domínio cruel do Baseline Killer. No entanto, o silêncio fúnebre das vítimas fatais era ocasionalmente interrompido por relatos de coragem e sorte que desafiavam a lógica daquela carnificina urbana. Uma dessas sobreviventes, cujo nome permanece como um símbolo de resiliência inquebrável, conseguiu o que muitos consideravam impossível: encarar o abismo profundo e retornar para contar exatamente o que viu. Seu relato dramático descrevia não apenas a frieza gélida de um homem armado, mas o olhar desprovido de qualquer rastro de humanidade básica. Ela descreveu um rosto que, embora tentasse se esconder sob a sombra opaca de um boné, revelava uma mandíbula rígida e uma determinação predatória assustadora. Testemunhas oculares começaram a fornecer peças de um quebra-cabeça que até então parecia impossível de montar. Esses fragmentos de memória, colhidos em corredores de hospitais e salas de interrogatório, foram os primeiros raios de luz a perfurar a escuridão que envolvia a Baseline Road. Enquanto os relatos humanos traziam a face do monstro à tona, a ciência forense trabalhava em um ritmo frenético nos bastidores para selar seu destino. O momento da virada absoluta
ocorreu quando a perícia técnica conseguiu realizar uma conexão vital e aterradora. Através da análise meticulosa de evidências biológicas recuperadas de diferentes cenas de crimes, os investigadores chegaram a uma conclusão que mudaria o rumo de toda a operação. Os ataques sexuais brutais relatados ao longo daquela via e os homicídios a sangue frio não eram obras de criminosos diferentes. O DNA conectava o estuprador em série ao assassino implacável, unificando dois perfis criminais distintos em uma única figura sombria e perversa. Essa descoberta foi um divisor de águas monumental, pois permitiu que a força-tarefa consolidasse suas pistas e concentrasse todos os seus recursos em um único alvo. O inimigo não era mais uma força difusa da natureza urbana. Ele era um homem de carne e osso que deixava marcas genéticas indeléveis por onde passava. A resposta das autoridades transformou-se em uma caça às bruxas tecnológica e física sem precedentes para a época. Uma força-tarefa massiva foi montada, reunindo os melhores detetives do Arizona e especialistas federais experientes. O uso de tecnologia de vigilância, embora rudimentar se comparado aos padrões atuais, foi levado ao limite máximo. Câmeras de segurança de postos de gasolina, registros de chamadas telefônicas e o monitoramento constante de áreas de risco criaram uma rede invisível que tentava prever o próximo movimento do agressor. Cada policial nas ruas sentia o peso da expectativa de uma cidade inteira sobre seus ombros. A pressão era tão palpável quanto o calor sufocante do deserto, e a sensação de urgência, quase insuportável, impedia que qualquer pista, por menor que fosse ignorada. O objetivo era claro: cercar o predador antes que o sol se pusesse para mais uma jornada de terror noturno. No centro dessa tempestade, analistas criminais e psicólogos forenses debruçavam-se sobre os detalhes de cada crime para entender a mente por trás da barbárie. Eles buscavam responder à pergunta que todos faziam: o que motivava tal crueldade extrema? As análises apontavam para um perfil de sadismo puro, onde o poder sobre a vida alheia era a droga que alimentava o criminoso. Ele não matava por necessidade ou por um objetivo financeiro primário. Ele matava pela gratificação psicológica de ver o medo nos olhos das vítimas e a impotência da sociedade. Para ele, cada ataque era um palco onde ele exercia um domínio absoluto que sua vida cotidiana talvez não lhe proporcionasse. Era uma vingança distorcida contra o mundo, executada com a precisão de quem sentia prazer na destruição da inocência alheia. Essa atmosfera de incerteza e perigo iminente começou a corroer o tecido social de Phoenix de dentro para fora. O medo interno tornou-se uma doença contagiosa. A comunidade, antes unida, começou a fragmentar-se sob o peso da desconfiança mútua. Vizinhos passavam a observar uns aos outros por trás de cortinas fechadas, amigos evitavam encontros noturnos e colegas de trabalho tornavam-se suspeitos em potencial. Qualquer homem que se parecesse minimamente com os esboços divulgados pela polícia era alvo de olhares acusadores. A paranoia transformou a rotina em um campo de batalha psicológico, onde o monstro poderia ser o homem que entregava a correspondência ou o pai de família que lavava o carro no domingo. O cerco estava fechando. A tecnologia e os relatos estavam convergindo. Mas ninguém naquelas ruas estava realmente preparado para o choque de descobrir a verdade. O mal absoluto não habitava apenas os becos escuros da Baseline Road. Ele possuía um endereço residencial e uma vida que, aos olhos de todos, parecia perfeitamente comum, respeitável e acima de qualquer suspeita. A identidade sinistra que emergiu das sombras não era a de um andarilho, mas a de um homem que caminhava entre os cidadãos de Phoenix com uma normalidade aterradora. O nome Mark Goodall
começou a ecoar nos corredores da polícia como a resposta definitiva para meses de angústia. Ele possuía antecedentes criminais, mas ninguém previu a extensão de sua depravação. A confirmação biológica que o ligava aos crimes foi o golpe final em sua fachada de cidadão comum, revelando que os rastros deixados na Baseline Road tinham um dono indiscutível. Godot trabalhava na construção civil, um ofício que exigia força física considerável e lhe permitia observar a malha urbana de ângulos que outros ignoravam. Ele era um homem de meia-idade, com aparência comum que não despertava alarmes, tornando sua camuflagem social eficiente para todas as mulheres que cruzavam seu caminho predatório. Esta vida dupla era um monumento à hipocrisia humana. Em casa, ele era o marido de Wendy, uma mulher que acreditava compartilhar a vida com um homem estável. O choque na residência dos Godot, quando a polícia bateu à porta, foi devastador. Wendy reagiu com a negação visceral de quem se recusa a aceitar que o mal absoluto dormia ao seu lado todas as noites. Para ela, Mark era apenas o homem com quem dividia as refeições e os planos cotidianos. A dor da traição emocional manifestou-se quando os oficiais iniciaram a varredura minuciosa por cada cômodo, transformando o santuário doméstico em uma extensão sombria de uma cena de crime. A detenção foi marcada por tensão eletrizante, mas o comportamento de Mark Godot desafiou qualquer expectativa de remorso ou pânico. Enquanto as algemas eram apertadas, ele manteve uma postura de frieza absoluta, beirando a arrogância deliberada perante os agentes. Não houve pedidos de clemência ou explosões de raiva, apenas um silêncio calculista e um olhar fixo e gélido que analisava os policiais como meros obstáculos. Esta arrogância era o reflexo de um indivíduo que se sentia superior às leis e às vidas que ceifou com crueldade. Para os oficiais que o conduziram à viatura, aquela calma gélida era perturbadora, confirmando que estavam diante de um predador que não reconhecia a humanidade básica de suas vítimas. Enquanto Godot era processado, a busca detalhada em sua residência e veículos revelou a extensão de sua obsessão. O processo de busca domiciliar foi longo e exaustivo para os peritos. Escondidos em locais que ele presumia seguros, os investigadores encontraram troféus de guerra, joias, objetos pessoais e lembranças macabras das vítimas que ele metodicamente guardava para reviver o poder exercido nos momentos de agonia. Além disso, as armas utilizadas e peças de vestuário que coincidiam com descrições das sobreviventes foram recuperadas, erguendo uma montanha de evidências físicas que o DNA já havia sinalizado. A cada item recuperado, a equipe de investigação sentiu o peso da responsabilidade, sabendo que aquelas provas eram a chave para garantir que ele jamais caminhasse livre novamente. Cada objeto catalogado era uma voz silenciosa de uma vida interrompida ou traumatizada, gritando por justiça dentro daquele ambiente doméstico maculado. A notícia da prisão espalhou-se por Phoenix como um incêndio. O alívio foi imediato, mas veio acompanhado de um horror renovado ao se descobrir que o monstro da Baseline era um vizinho e um colega de trabalho. A traição social era palpável. As pessoas olhavam para suas próprias fotos de família com uma frequente e inquietante desconfiança. A sensação de segurança era frágil, pois a ferida aberta pela violência era profunda demais para cicatrizar apenas com grades. O medo direcionado ao desconhecido agora se transformava em reflexão sobre o mal que se esconde sob o véu da normalidade. Com o assassino retirado de circulação e as provas acumuladas, o foco de Phoenix voltou-se para as salas de julgamento. O verdadeiro horror estava apenas começando a ser revelado integralmente. A longa batalha judicial prometia ser um processo tão intenso quanto a caçada ao homem que acreditou ser invencível e invisível
aos olhos da justiça. O Tribunal de Fênix transformou-se no epicentro de uma dor coletiva e de uma busca implacável por respostas que a cidade aguardava há meses. O ar dentro da sala de audiências era denso, carregado pelo peso das expectativas de centenas de familiares e sobreviventes que ocupavam os bancos de madeira com os nós dos dedos brancos de tanto apertar as mãos uns dos outros. No centro desse turbilhão emocional estava Mark Goodall, o homem que por tanto tempo fora uma sombra sem rosto e que agora, sob as luzes frias do judiciário, parecia estranhamente comum diante da magnitude de suas atrocidades. Sua presença física era o lembrete constante de um verão que ninguém jamais esqueceria, atraindo olhares que misturavam ódio, incredulidade e a necessidade urgente de justiça. A acusação não poupou detalhes ao reconstruir a trajetória de horror que Goodall traçou. Com uma precisão cirúrgica, os promotores apresentaram mapas, fotos de cenas de crimes e cronogramas que transformavam Phoenix em um tabuleiro de caça, onde as peças eram seres humanos. Eles descreveram a crueldade extrema de cada ataque, enfatizando como o réu não se contentava apenas com o roubo. Ele buscava a degradação total de suas vítimas. A narrativa da promotoria expôs a face de um predador que utilizava táticas de emboscada para dominar mulheres vulneráveis, transformando trajetos rotineiros em pesadelos terminais. Cada prova apresentada era um tijolo na construção de uma condenação inevitável, revelando um padrão de sadismo que chocava até os profissionais mais experientes do sistema jurídico do Arizona, revelando a mente de um homem que sentia prazer no controle absoluto sobre a vida e a morte. Do outro lado, a defesa de Goodall adotou uma postura de ceticismo agressivo, tentando desesperadamente encontrar fissuras na montanha de evidências. Os advogados concentraram seus esforços em desacreditar os métodos de coleta de DNA, sugerindo contaminações ou erros laboratoriais que pudessem lançar uma sombra de dúvida sobre a identidade do agressor. Eles questionaram a confiabilidade das memórias das sobreviventes, alegando que o trauma e a cobertura midiática massiva haviam distorcido as lembranças do ocorrido. Foi uma tentativa calculada de transformar a ciência e a dor em meras interpretações subjetivas, uma estratégia defensiva que soava como um insulto adicional para aqueles que carregavam as cicatrizes permanentes, físicas e psicológicas, deixadas pelas ações de Mark Goodall nas ruas de Phoenix. Os momentos de maior tensão emocional ocorreram quando as sobreviventes e os familiares das vítimas subiram ao banco das testemunhas. Mulheres que haviam encarado a morte nos olhos agora tinham que encarar seu agressor de frente, em um ambiente onde o silêncio era interrompido apenas por soluços contidos. Algumas vozes tremiam ao relatar os detalhes dos abusos. Outras eram firmes como aço, mas todas carregavam a verdade crua de quem foi levado ao limite da resistência humana. Ver essas mulheres apontarem o dedo para Goodall, identificando-o como o monstro que mudou suas vidas para sempre, criou uma atmosfera de confronto direto que era quase insuportável de assistir. Elas não eram mais apenas estatísticas em um relatório policial. Eram a personificação da resiliência contra a maldade pura, forçando Goodall a ouvir cada detalhe do sofrimento que ele semeou com tanto prazer em suas vítimas. Durante todo o processo, a máscara de normalidade de Mark Goodall continuou a desmoronar diante do público. Sua falta de remorso era visível em sua postura relaxada, quase entediada, enquanto as evidências de seus crimes eram expostas detalhadamente. Essa fachada de frieza era ocasionalmente interrompida por explosões de arrogância ou comentários sarcásticos murmurados para seus advogados, revelando o profundo desprezo que sentia pelo sistema judiciário e por suas vítimas. Quando confrontado com a dor alheia,
Ele não demonstrava sequer uma faísca de empatia. Pelo contrário, parecia deleitar-se com a atenção centralizada em sua figura, confirmando as análises de que o poder absoluto era seu verdadeiro combustível psicológico. Sua natureza, despida de qualquer camuflagem social, era a de um homem que se via acima das leis humanas e morais comuns. Após semanas de testemunhos exaustivos e apresentações técnicas, o julgamento atingiu seu ponto crítico. As alegações finais foram proferidas com veemência, deixando o destino de Mark Goodall nas mãos de 12 cidadãos comuns que compunham o júri. A responsabilidade sobre os ombros desses jurados era imensa, pois eles carregavam não apenas o veredito para um réu, mas a resposta de uma cidade inteira ao terror que a paralisou por tanto tempo. Enquanto o juiz dava as instruções finais e o júri se retirava para a sala de deliberação, um silêncio pesado caiu sobre Phoenix mais uma vez. O tempo parecia ter parado nos corredores do tribunal, onde o passado e o presente colidiam. O destino de um dos maiores criminosos da história do Arizona estava agora trancado atrás de portas fechadas, e a espera pelo veredito final prometia ser o capítulo mais angustiante de toda essa saga. O silêncio na sala do tribunal em Phoenix era quase sólido, uma massa de expectativa que parecia roubar o oxigênio de todos os presentes. Quando a porta da sala de deliberação finalmente se abriu e os 12 jurados entraram com passos pesados, a atmosfera mudou instantaneamente de uma ansiedade latente para uma tensão elétrica. Mark Goodall permanecia imóvel no banco dos réus, uma estátua de arrogância gélida que se recusava a curvar-se diante da gravidade solene do momento. O oficial de justiça recebeu o veredito e o entregou ao juiz, cujos olhos percorreram as páginas com uma severidade que parecia pesar sobre os ombros do acusado. Então, a leitura começou, quebrando o silêncio como o primeiro trovão de uma tempestade necessária. Culpado. A palavra ecoou pelas paredes de carvalho, seguida por outra e mais outra, em uma sequência implacável. Para cada acusação de assassinato de primeiro grau, cada estupro brutal, cada sequestro e cada assalto à mão armada, o júri foi unânime. Foram 67 vezes que o som da condenação preencheu o recinto, formando um ritmo hipnótico de justiça tardia que trazia lágrimas de alívio e dor aos olhos das famílias sentadas nos bancos de trás. Era, finalmente, o fim da sangrenta ilusão de impunidade que Goodall alimentara durante seu reinado de terror ao longo da Baseline Road. A fase de sentença que se seguiu não foi menos dramática ou emocionalmente exaustiva. O juiz, ao proferir a decisão final, não mediu palavras para descrever os atos de Goodall, classificando-os como desprovidos de qualquer traço de humanidade ou decência básica. A condenação foi implacável e proporcional à escala de sua maldade. A pena de morte foi imposta múltiplas vezes, acompanhada de centenas de anos em sentenças consecutivas, garantindo juridicamente que ele jamais voltaria a caminhar livremente sob o sol escaldante do Arizona. Ao ouvir sua sentença capital, a reação de Goodall foi uma mistura perturbadora de desdém e uma indiferença gélida que arrepiou os presentes. Ele não pediu clemência, não demonstrou o menor sinal de arrependimento e não ofereceu uma única palavra de consolo ou explicação aos sobreviventes que o encaravam com uma mistura de ódio e exaustão. Sua máscara de predador permaneceu intacta até o último segundo, confirmando a todos que o sistema estava lidando com um indivíduo cuja alma parecia ter sido substituída por um vazio sombrio e predatório. Quando ele foi algemado e retirado da sala, um suspiro coletivo de alívio percorreu Phoenix, como se um peso imenso tivesse sido finalmente removido do coração da metrópole. Com o monstro devidamente enjaulado e o processo judicial concluído, Phoenix iniciou seu longo e complexo processo de cura coletiva.
A Baseline Road, que por tanto tempo foi sinônimo de medo, sombras e morte, começou a ser gradualmente reivindicada pelos cidadãos que se recusavam a viver sob a sombra do passado. As luzes das viaturas e as fitas amarelas de isolamento das cenas de crime deram lugar a memoriais discretos e ao retorno da vida cotidiana vibrante, embora com uma vigilância comunitária renovada. A tragédia forçou uma mudança profunda e radical nos protocolos de segurança e investigação do Departamento de Polícia de Phoenix. A caçada ao Baseline Killer, realizada simultaneamente à busca pelo infame serial shooter, ensinou lições valiosas e dolorosas sobre a importância da integração de dados de DNA e da comunicação transparente com a comunidade. O legado das vítimas não foi apenas a tragédia de sua partida precoce, mas a transformação de um sistema de justiça e segurança que agora estava mais robusto e preparado para identificar predadores antes que suas listas de alvos crescessem de forma tão devastadora. Atualmente, Mark Goodall ocupa uma cela solitária no corredor da morte da prisão estadual do Arizona, em Florence. Ele sobrevive como uma relíquia sombria de um período de escuridão profunda. Um homem cujos crimes hediondos continuam a ser estudados por especialistas que tentam decifrar como alguém pôde levar uma vida doméstica tão comum enquanto cometia atos de crueldade absoluta. Enquanto os anos passam e os recursos legais se esgotam lentamente no sistema judiciário, sua sombra na história criminal dos Estados Unidos permanece como um lembrete vívido da fragilidade da paz social e do mal que pode se camuflar no ordinário. Phoenix seguiu em frente, transformando-se e crescendo, mas as cicatrizes deixadas por Goodall são permanentes, gravadas nos corações de quem perdeu entes queridos e na alma da cidade. A história do Baseline Killer termina onde a justiça prevalece, servindo como um testemunho eterno da resiliência humana. O mal pode se esconder nas fendas do cotidiano, mas a busca incansável pela luz e pela verdade eventualmente vence, garantindo que o terror, embora nunca esquecido, jamais volte a reinar soberano.